certeza você já ouviu aquelas frases, aqueles jargões, dizendo assim, né? Unir o útil ao agradável. Ou talvez você já tenha ouvido essa expressão, que é a pura verdade, que criança aprende brincando. E eu tenho exercitado essa característica da criança, realmente, a criatividade, a interação, porque realmente é muito mais fácil a assimilação. Mas é muito triste como ministra da palavra de Deus, ministro, você professor, você pastor, você missionário. Muitas vezes nós visitamos alguns locais, alguns trabalhos e vemos os extremos. Às vezes nós vamos visitar um trabalho onde não há interação entre as crianças. Simplesmente há um trabalho, uma ministração nua e crua, vou dizer assim, vou usar este termo, onde não tem nada atrativo do começo ao fim. Você vê crianças desmotivadas. E muitas vezes nós vamos em lugares onde só tem brincadeira e não tem conteúdo nenhum. E é muito triste. Crianças têm deixado de ouvir do Evangelho por falta de equilíbrio, falta de discernimento. E a proposta de hoje à tarde é através de algumas atividades que eu já tenho desenvolvido, algumas coisas eu acabo adaptando, outros trabalhos a gente já tem realizado através desse processo das brincadeiras e dinâmicas, com o fim de uma ferramenta para o ministério infantil, não simplesmente um momento só de descontração ou de alegria. Se você abrir aí junto comigo na sua apostila, nós vamos ter aqui, muito obrigada. Vamos ter aqui uma definição e depois vamos juntar tudo junto, tá bom? Vocês podem ler comigo? Tudo bem? Tudo bem para vocês não dormirem? Ninguém responde, gente. Misericórdia. Tudo bem para vocês? Vou ficar menos nervosa, pastor Gilberto. Já vai melhorar, tá bom? Então, no 3, vamos ler propósito, depois o que significa brincadeira, dinâmica e ensino, tá bom? No 3. 1, 2, 3. Propósito. Aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Finalidade. Fim. Mira. Brincadeira é a ação de brincar, de entender, de distrair. Dinâmica agora. De estudo de grupos e também de um termo geral para processo de grupos. E por fim, o ensino. Transferência de conhecimento, de informação e instrução. E aí, por que eu coloquei tudo junto, né? Ou seja, porque muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar. Mas no contexto cristão, no dia a dia, na sala de aula, nós podemos aproveitar tudo. Porque, ou seja, brincadeiras e dinâmicas que devem ser... Tá horrível, gente. Do começo, por favor, tá bom? Brincadeiras e dinâmicas devem ser? Muito obrigada. É interessante que através das brincadeiras nós podemos, no dia a dia da criança, conhecer um pouco melhor ela, a realidade em que ela vive. Dentro da apostila, eu não vou ler a apostila com vocês, porque a ideia não é esta. Mas eu queria fixar com vocês alguns pontos bem interessantes dentro dela. Diz aí na sua apostila com relação à brincadeira, que pois não se trata somente de um momento de diversão, mas ao mesmo tempo acontece a formação da assimilação do conhecimento da criança. E é interessante quando nós levamos as brincadeiras para as escolas, para projetos, para áreas livres. Eu uso a brincadeira como um reforço daquilo que eu quero ensinar. E no meu contexto pessoal é a área evangelística. Nós vamos brincar daqui a pouco,
Mas muitas das brincadeiras que eu acabo abordando, principalmente na escola, as crianças, além delas assimilarem verdades espirituais, elas conseguem por conta própria assimilar a realidade em que ela vive. E é interessante que se você começar a ouvir as crianças brincando, você vai ficar surpreso como é o dia a dia dela e como é o convívio que ela tem. Alguns anos atrás, eu fui visitar um lar do menor em Carapicuíba, que fica junto, no mesmo espaço, é separado, mas fica junto também uma casa de aidéticos. E uma igreja presbiteriana me convidou para mim ir à tarde para um trabalho evangelístico que eles iriam fazer lá. E eu fui, eu tinha algumas alunas que estavam no treinamento e eu fui visitar junto com eles. E eu tive a oportunidade de contar a história bíblica e as alunas iam fazer o restante do trabalho. E o que me chamou a atenção quando eu vi duas menininhas com uma boneca na sua mão, e elas se retiraram do grupo de crianças, e elas estavam sozinhas, brincando entre elas, e uma boneca, a menina, né, pegando a boneca e conversando com a menina, dizendo assim: olha, eu vou ter 4 namorados, porque a minha mãe tem um monte de namorados. E a menininha continuou aquela conversa e eu fiquei olhando, pensativa no dia a dia daquela criança. Que para ela, a relação familiar é totalmente desestruturada do que nós conhecemos e entendemos como padrão de Deus. Através das brincadeiras, quando você começa a analisar a conversa entre as crianças, você vai conhecer um pouco melhor a realidade em que ela vive. E você vai poder também, ao ouvir a criança, conseguir abordar melhor o contexto que você quer tratar naquele momento. Também diz na sua apostila, diz assim: mas são meios privilegiados dela expressar os seus sentimentos e aprender. Por intermédio da brincadeira, a criança explora, reflete sobre a realidade e a cultura no meio em que ela está inserida. E pensando um pouquinho nas brincadeiras, tem uma brincadeira que eu gosto muito de utilizar. E recentemente uma aluna estava fazendo o seminário Betel e ela tinha como uma tarefa ir no lar do menor. E no lar do menor eles não podiam fazer uma ministração convencional. Mas a tarefa dela era levar uma atividade, uma brincadeira que ela pudesse explorar. E tem uma que eu particularmente gosto muito. E eu digo que professores de crianças, se você quer ser dinâmico, se você quer ser interativo, se você quer ser cativante, saia das 4 paredes. Conheça outras realidades. O trabalho numa área livre não é igual ao trabalho de uma igreja. O trabalho em um acampamento não é igual a um acampa dentro. E quanto mais atividades você se envolver, mais dinâmico você vai. Credo, misericórdia. Mais dinâmico você vai? Então, propondo isso, eu queria saber aqui, já perguntei, vocês disseram, quem quer brincar, né? Muitas pessoas levantaram a mão. Mas eu queria convidar você, corajoso, corajosa, eu preciso de 2 meninos e 2 meninas para me ajudar. Vem aqui na frente correndo, gente. Falta um menino. Sempre falta. É você, Paulinho? Não? Achei. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora a gente tem um pouquinho a mais. É menino, amor. Briga. Pode vir, pode vir. Tem mais um menino aí? Lá atrás. Obrigada. Falta um menino lá. Vamos aqui para trás. Vamos aqui atrás, ó. Lá no fundinho. Gente, essa brincadeira eu uso em acampamento, eu uso em escolas, eu uso em projetos. E eu uso o que tem na minha mão. Eu sou uma pessoa
que eu não sou de ficar comprando, eu não sou de ficar fazendo coisas mirabolosas. Tudo aquilo que eu tenho na minha mão é o que eu uso. E uma ferramenta que eu uso, que é bem diversificada, sem contar que é leve para transportar para lá e para cá, é o bambolê. E essa ideia eu tive no acampamento Boas Novas. Porque no acampamento Boas Novas, na frente do salão de refeição, eles têm no chão um jogo humano de xadrez. E um dia, entre as brincadeiras das crianças, eu vi os monitores brincando daquela atividade e eu pensei, como eu posso aproveitar essa atividade? E o meu Deus, que é o Deus da criatividade, Ele me trouxe à mente essa sugestão. Eu uso o que eu tenho na minha mão. Quando eu estou sem o bambolê, muitas vezes eu uso fita crepe. Porque o que eu preciso é formar um caminho. E são várias opções. E essa brincadeira, ela utilizou lá, hoje não é mais FEBEM, né? Mas o que seria hoje a nossa FEBEM foi o que ela levou para trabalhar o dia a dia deles. E essa brincadeira eu uso com aquele Provérbios 14, 12, que há caminhos para o homem que parecem ser direitos, mas no fim são caminhos de morte. E essa brincadeira, gente, ela é muito simples e ela é um jogo de memória, tá bom? Certo? Vocês vão torcer? Nesse ânimo? Muito bem. Deixa eu explicar para vocês. Com Deus não existem dois caminhos, porque só um caminho nos leva ao céu, certo? Tem jeitinho? Posso voltar para trás? Posso ficar dando um jeitinho brasileiro? Não dá, tá? Então a ideia é o seguinte, eu tenho um caminho traçado. Você sabe os caminhos de Deus para sua vida? Sim. Você sabe os caminhos de Deus? Porque na sua palavra Ele deixou expresso, não é o que devemos fazer. Mas aqui você sabe? Não, então aqui a escolha é difícil. Cuidado para não ficar dando ouvidos para os outros, viu? Então a ideia é o seguinte, você vai pisar, você tem que andar. Esse caminho você não sabe, você sabe o caminho? Diz que não. Ela não sabe, gente. Você sabe o caminho? Não. Você sabe o caminho? Não. Você sabe? Você sabe? Não, só eu sei. Muito bem. Então a ideia é o seguinte, você vai pisar. Se você saiu do caminho certo, eu vou falar para fora. Tá bom? O outro tem que gravar. Se ela pisou certo, eu vou falar assim, tá certo, continua, tá no caminho certo. Combinado? Certo? Certo? Primeiro um menino, depois uma menina. Um menino e uma menina, tá bom? E nos homens? Ah, gente, ela quer ser gentil hoje. Muito. Ah, então tá bom. Você não pode pular, porque com Deus não tem isso. Entendeu? Um passo depois do outro. O que você pode fazer é ir para o lado, para frente, mas nunca para trás. Atrás não volto, não. Vamos lá? Você pode escolher, eu não vou falar, eu só vou dizer que está certo. Se você pisou no caminho errado, está fora. Eu não vou falar. E vamos, gente, porque o tempo está andando. Vamos! Pisou no caminho errado. Volta para o começo. Vamos lá, rápido. Escolhe. Pisou no caminho errado. Pode sair. Certo, tá no caminho certo. E agora, o que você vai fazer? Pisou no caminho errado. Tá fora. Agora é os meninos. É jogo de memória. Certo. Certo, tá no caminho certo. Tá no caminho certo. E agora? O que você vai fazer? Pisou no caminho errado. Volta. Pode ir. Vamos, gente. Muito bem. Caminho certo. Pisou no caminho errado. Vamos lá. Certo. Muito bem.
agora? Agora é melhor você confiar em Deus, hein? Pede orientação, pede para Ele te ajudar. Pisou no caminho errado. Vamos lá. Tá no caminho certo. Muito bem, na vida cristã é assim. Muito bem. Muito bem. E agora? E agora? Pisou no caminho errado. Vamos, gente, vamos. Muito bem, na vida cristã tá andando no caminho certo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Pisou no caminho errado. O caminho você sabe? Não, vamos lá. Pisou no caminho certo. Pisou no caminho certo. Muito bem, na vida cristã é assim. Pisou no caminho errado. Vamos lá, quem é o próximo? Não, é a sequência, tem ordem, entendeu? Agora é a ordem. Na vida cristã é assim, temos que andar no caminho certo. Tem atalho no caminho de Deus? Não. Você pode voltar para trás? Não. Muito bem. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Cuidado que há caminhos ao homem que parece ser direito. Cuidado. Que há caminho. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Certo! Obrigada, pode sentar. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, gente. E a ideia é essa, conforme eles vão brincando, você vai trazendo versículos, você vai trazendo verdades, você vai expressando na vida da criança o ensino. Nesse contexto, quando ela foi lá na casa do menor, o que além dos princípios que ela não podia, infelizmente, deixar tão escancarado assim, além dos versículos bíblicos, é uma coisa que às vezes eu faço até mesmo na escola, né? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, às vezes, o que vai acontecer? Os outros que estão do lado vão querer que o outro pise no lugar certo. O que ele vai fazer? Estava enrolando vocês, não é verdade? Gente, em tudo temos oportunidade. Quando você ouvir as crianças falando, aproveite, faça aplicações. Tragam versículos da Bíblia que ajudem a criança. Que caminhos que você pode muitas vezes se desviar? Muitas vezes você quer pegar o caminho mais fácil. E você vai aplicando. É uma brincadeira que eu faço. Eu peguei a ideia do acampamento e acabei utilizando como uma ferramenta para mim mesmo. Mas temos também que entender os nossos benefícios. Isso, não, volta para trás. Foi muito bem. Quais são os benefícios quando a criança está brincando? A criança ela está em todo momento aprendendo. Olha, no dia a dia, na área pedagógica, o que eles dizem que a criança aprende é isso aqui. A partilhar, cooperar, respeito, relacionamento. Mas eu quero saber de você, ministro da palavra de Deus, o que você pode aplicar em cada brincadeira? Quais são os princípios imutáveis, verdades bíblicas que nós podemos trazer para esta brincadeira e reforçar através dela? Você pode ensinar o quê? Ninguém sabe. O caminho, olha, já pegou o gancho, né? O caminho, amor ao próximo, obediência, persistência, perseverança, todas estas verdades que a Bíblia nos ensina e que Deus deseja como cristão eu venha praticar, através de uma brincadeira eu posso aplicar. Temos aí na sua apostila também, falando a respeito de dinâmicas, né? Que é uma ferramenta relevante para trocar experiências na construção coletiva. Mas eu gostaria de ver com vocês o princípio da participação. Porque não é simplesmente professor e aluno, não é um processo passivo.
Dentro das atividades, a criança ela precisa pensar, ela precisa participar, ela precisa falar, porque quanto mais a criança se expressa dentro das atividades, você vai conhecer a realidade em que ela vive. E você vai se assustar, porque muitas vezes, dentro de uma atividade, você vai ver crianças com comportamento sedutor. Você vai ver crianças tendo comportamentos pejorativos. E você vai entender que essa criança, o convívio em que ela vive, o que ela conhece, ela praticamente não conhece nada sobre Deus. Então, brinque, use essa ferramenta aí. E mais para frente, nós vamos ver que temos as brincadeiras livres e espontâneas, que são as brincadeiras onde as crianças estão no dia a dia, onde elas se juntam, vão na casa das amigas, vão brincando. E hoje a brincadeira espontânea, com a ênfase que está se dando no contexto sobre a sexualidade. Não sei se vocês viram que rolou na internet uma figura da boneca que eles produziram, a boneca menina tendo a genitália de menino. E isso, se a mãe não olha, ela ia descobrir? Não. Porque normalmente a gente não dá bola para essas coisas, né? Normalmente a gente deixa as crianças brincando sozinhas. Mas na brincadeira livre, você pode trabalhar contexto de gênero, né? Que está em alta agora. Meninas brincando com brincadeiras de meninas, meninos brincando com brincadeiras de menino. Você vai poder trabalhar até mesmo contexto familiar. E aproveite para abordar algumas sugestões. Dentro das sugestões que eu coloquei, eu não vi toda a apostila montada, porque eu só peguei o meu esqueleto quando eu fiz. Mas até uma brincadeira que é muito comum as crianças brincarem, é a brincadeira do pula-corda. Está na apostila de vocês? Vocês viram a aplicação que eu coloquei dentro da brincadeira do pula-corda? Conseguiram encontrar? Então, você pode trabalhar o dia a dia da criança, você pode explorar uma oportunidade para ensinar a sua criança. E temos as brincadeiras dirigidas, que são aquelas que os professores transmitem dentro da sala de aula, tendo regras, né? E dentro da sala de aula, na verdade, não nós. Eu tenho ajudado o pastor Renato. Pastor Renato está aí, pastor Renato? Está aqui. Pastor Renato, vem aqui, por favor, pastor Renato. Eu queria apresentar para vocês, pensando nas brincadeiras dirigidas, nós vamos brincar daqui a pouquinho, tá? Mas um projeto que eu fico feliz em participar, não é idealização minha, mas a gente já tem feito através das brincadeiras essa abordagem de aplicação. E eu vou mostrar algumas fotos para vocês, que é o trabalho do Happy Day. O Happy Day é um projeto que o pastor Renato, ele desenvolve já faz alguns anos, e ele tem levado esse projeto para a minha região, para algumas escolas em Itapevi. E foi bem interessante a questão da brincadeira, porque foi para uma experiência própria de infância, né? Segundo o seu testemunho. Não é verdade? Quer contar um pedacinho do seu testemunho? É? Não? Sim. É ao vivo, gente. Ao vivo é assim. É porque a gente contando é outra coisa, né? Mas, se eu não me engano, eu ouvi ele contando uma vez que, a respeito da cultura, né, no país dele, as crianças ficavam muito trancadas dentro de casa. Então, chegou um momento da vida dele que foi suicídio. Foi suicídio? Foi suicídio? Não? Não. Então, o seguinte... E ele contou, é porque faz tempo que eu ouvi esse testemunho, e ele contou que ele era uma pessoa muito triste, e depois ele conheceu a Jesus, e ele começou a observar que as crianças da sua cultura, os coreanos, eles ficam muito trancados dentro de casa. Então, eles não têm essa facilidade que nós brasileiros temos de brincar, de sair, de ir para a rua, soltar pipa. E aí ele criou o projeto do Happy Day. E esse projeto começou com ele na igreja coreana, com as suas crianças. E hoje a gente já leva esse projeto para a escola.
E dentro do projeto da escola, nós usamos brincadeiras. E uma delas é esta aqui. Eu preciso de 12 pessoas. 12 pessoas. 12 pessoas. Pode vir, 12 pessoas. Ah, deixa o coleguinha. Se não quiser, pode. Vem aqui pro meio, ó. É esse mesmo. Muito bem. Tem mais? Não, só dá 12, gente. Tem que ser 12. Bem, temos aqui uma tarefa. Temos 2 grupos. Temos o grupo rosa e temos o grupo laranja. Você vai ganhar uma bexiga, você vai encher a sua bexiga, certo? Depois você vai pegar um fitilho e vai amarrar no seu tornozelo. Tá bom? Certo? Combinado? Então tá bom. Amarra no tornozelo. Ixi, eu acho que ficou grande. Vamos lá. Tá ótimo, pode amarrar, colocar no seu tornozelo. Tá bom, tá ótimo. Ah, mas não tem problema não, porque no final das contas o barulho é o mesmo. Pronto, crianças? Ih, gente, faz tempo que não amarra uma bexiga. Faz tempo. Pronto, amarra no tornozelo. Amarra no tornozelo. O balão. Isso, amarra. Muito bem. Tem que dar um nozinho. É que eu acho que eu pensei nas pernas das crianças, né? Que eram mais finas. Desculpa aí, gente. Foi hábito. De ladinho. De ladinho. Isto. De ladinho. De ladinho. De ladinho. Bem, a Bíblia diz que existe um inimigo das nossas vidas. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer que você tenha uma vida feliz com Cristo. Então, essa bexiga no seu pé, ela representa a sua vida. Você vai dar na mão dos outros? Não, ela é de quem? Ela é do Senhor. Então, cuida da sua vida. Não deixa ninguém tomar ela de você. Então, o que você vai fazer? Nós temos 2 grupos. Um grupo de cá. De cá. De cá. Do meu ladinho direito. E um grupinho do meu ladinho esquerdo. Se você tem medo de barulho, de estourar a bexiga, põe a mãozinha. Quando eu falar já, você não vai deixar o inimigo tomar a sua vida, mas você tem que estourar do outro, certo? Tem que estourar do outro. Cuidado para não meter o pé, machucar o seu colega, tá bom? É só a bexiga, tá bom? Certo? Tá bom? No 3, tá bom? Guarde a sua, mas ganha quem tiver com a última bexiga, tá? Você tem que estourar deles. Só o pé. 1. Por que vocês estão afastados? Vocês vão fugir correndo? Não entendi. Tá protegendo a sua vida. Entendeu bem. 1, 2, 3. Ah, mas você é esperta, né? Esperta. Vamos, gente. Vamos. Estourou, sai. Muito bem. Estourou, sai. Estourou, sai. Não vai lá pra cima, não. Fica aqui embaixo. Estourou, sai. Estourou, sai. Estourou, sai. Gente, o que é isso? Estourou, sai. Estourou, sai. Não deixa ele tomar a sua vida. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. Cuidado com os cabos. Vem pra cá, crianças. Cuidado, não deixa ele te roubar. Estourou, sai. Estourou.
vai. Vamos lá. 1. Nossa. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vou contar até 3. Vamos lá. 1, 2. Demora mais? Ah, bora, Márcio. Vamos, Márcio. 1, 2, 3 e já. Chega. Guardaram a sua vida. Muito obrigada. A gente pode levar a sua vida embora. Tá guardada a sua vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Pode levar a bexiga, aproveita a lembrancinha. É de graça, tá bom? É uma coisa tão simples, mas no dia a dia na escola, isso é uma ferramenta muito importante. Porque além do inimigo das nossas vidas, que é Satanás, que não quer que você tenha uma vida com Deus, porque o papel dele realmente é destruir a criação de Deus, você pode abordar no dia a dia os inimigos da vida das nossas crianças. Quais são os inimigos naturais nas escolas que as nossas crianças enfrentam? Bullying, pedofilia. Tantas coisas têm roubado a vida das nossas crianças. Então você pode explorar essa ferramenta como brincadeira. Dentro lá do Happy Day, nós temos várias sugestões. A foto tinha... Ai, sumiu. Tem problema não. Vamos. Lá no Happy Day, nós fazemos o pastor Renato. Ele teve o cuidado de todas as vezes que a gente viesse a entrar na sala de aula, em todas as salas, nós temos colocado na lousa um versículo para as crianças recitarem. Nesse contexto aqui, são todos versículos da mensagem de salvação. Em cada sala, nós temos um versículo do livro Sem Palavras. Então, em uma sala tem João 3,16, na outra sala tem Romanos 3,23, na outra sala tem 1 Coríntios. E quando a gente pegou esse trabalho, eu queria atrair as crianças a recitarem os versículos de uma forma bem gostosa. Então, eu trabalhei com a equipe que todas as vezes que as crianças entrassem em sala de aula, elas tinham uma senha para começar a brincar. Então, a nossa senha era o nosso versículo. Então, eles tinham que recitar bem forte a senha, porque era a dica para começar a brincadeira. E deu muito certo. Em todas as salas a gente tinha um versículo, em todas as salas as nossas crianças recitavam aqueles versículos. Dentro da sala de aula, essas brincadeiras nós abordamos por faixa etária e trabalhamos o aspecto da dificuldade. Então, em uma das atividades, eu até coloquei como sugestão, é a missão impossível. Eu acredito que esteja na apostila de vocês. E essa brincadeira, particularmente, o Renato, ele adaptou para os brasileiros. Por quê? Porque essa brincadeira, Missão Impossível, é para lembrar daquele filme, sabe? Com os lasers, que é difícil passar. Quando o Renato fez a brincadeira pela primeira vez em uma escola em Itapevi, nós não tínhamos os guizos. Então, nós montamos dentro da sala de aula, amarramos na janela, amarramos na cadeira, na carteira, nós fazemos uma cama de gato gigante na sala de aula. E a criança, ela tem a missão impossível de passar por ela sem se contaminar. Porque todas as vezes que ela toca no fio, ela está se contaminando. Quando o Renato fez pela primeira vez, não tínhamos os guizos e a gente então colocou plaquinhas de com que a criança se contamina, né? Com a mentira, com a fofoca, com o latrocínio, coisas do dia a dia, más amizades. E aí aconteceu que um dia, a gente saindo da primeira escola, eu disse para o Renato, a gente poderia colocar alguns guizos para fazer barulho, né? E ele falou assim, mas as nossas crianças coreanas, quando elas tocam, elas ficam tristes. Aí eu disse, aqui no Brasil não.
Aqui no Brasil, se ele tocar, ele ainda fala, não fui eu não, tia. Não foi não, tia. Não, é mentira, não foi não. Não é verdade? Não é verdade? Então, para que não tivéssemos esse problema, o Renato adaptou os guizos. Porque aí não tem erro. Porque toda vez que a criança passa e ela encosta, faz o barulho. Então, ela se contaminou, ela tem que sair. E aí nós vamos trabalhando. Principalmente eu gosto de colocar essa atividade na sala de Romanos 3:23. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É impossível não se contaminar, porque nós já nascemos com o desejo de fazer coisas erradas. Então, é uma brincadeira muito bacana. Eu já fiz em outros lugares. Também fica muito legal para você trabalhar com as crianças. Mas são ideias que nós vamos abordando. Lá na sua sala, você pode brincar tanto com um alvo, sabe o alvo que você compra? Quanto com... Já, você lembra disso aqui, pastor Gilberto? Você brincava com isso aqui? Brincava, né? Hoje quase não se tem. Antigamente a gente ouvia falar de matar passarinho, né? Não é para ensinar a matar passarinho não, gente. Por favor. E você pode trabalhar tanto com um alvo, quanto com as latinhas, com as cores da mensagem de salvação. Porque a ideia é que eles derrubem a latinha sem derrubar aquela que tem menos valor. Qual é a que tem menos valor? A do pecado. Ele não sabe. Então a gente vai falando, a gente vai aplicando durante a atividade. Eu particularmente nesse sentido de acertar o alvo, você pode brincar com materiais recicláveis, você pode comprar materiais em lojas de esporte, como o alvo que você encontra. Mas quando a gente utilizou na EBF a série Forte no Senhor, eu gostei muito porque tinha bastante brincadeiras e a gente pôde aplicar bastante. E uma brincadeira que eu gosto muito de aplicar a questão de acertar o alvo é a brincadeira do basquete. Por quê? Porque todas as vezes você consegue acertar o alvo? Consegue? É fácil? Não. E o que é acertar o alvo? É fazer o que é certo. E por que a gente não consegue? Porque nós já temos uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos com a vontade de fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então, dentro do esporte, conforme as crianças iam brincando, eu ia aplicando verdades e versículos que mostrassem para ela que acertar não é fácil. E quem é que nos ajuda? Deus. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que possa me fazer o homem. Então, conforme você vai brincando, você vai utilizando estratégias. Com crianças pequenas, você pode usar coisas muito simples. Conforme ela vai brincando na brincadeira ali lúdica dela, esse aqui é uma brincadeira com a mensagem de salvação, de madeira, pintado com as cores do livro Sem Palavras, e conforme a criança vai montando os blocos ou dominó, você senta do lado dela e começa uma conversa. A palavra de ordem com crianças, pensando em brincadeira, é oportunidade. Qual é a palavra de ordem? Oportunidade. Tem até um texto que eu coloquei na Bíblia, quando o pastor Gilberto me mandou o convite, foi um texto que Deus colocou no meu coração, que está em Atos 17, que é a passagem quando Paulo entra em Atenas, e ele procurava uma oportunidade para falar aos atenienses, porque eles eram idólatras. E ele não conseguia, e de repente ele encontra uma estátua dizendo ao Deus desconhecido. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro da palavra oportunidade. Trabalhar com crianças é todo dia ter uma oportunidade para transmitir as verdades de Deus. Então sente, converse conforme ela vai brincando. Esse aqui é mais novo, esse aqui é recente, mas ele é bem bacana também.
e você pode pensar nisso. O caminho para o céu. Sabe aquele jogo de botão? Sabe o jogo de botão? Então, olha, os passos para o caminho para o céu. Conhecer Deus, saber que você é um pecador. Tá vendo as cores pequenininhas aqui? E aí a criança tem que jogar o botão para acertar, chegar aqui dentro. Porque só através de Jesus nós podemos ser salvos. Então, as brincadeiras, os brinquedos que você tem na sua casa, todos eles podem ser explorados. No mercado gospel, eu vou dizer assim, nós não temos materiais prontos para trabalhar com crianças. E nós dependemos muito da criatividade. Então, você pode pedir a Deus porque Ele dá. Você pode, com crianças pequenas, trabalhar jogos de memória. A gente faz isso na escola. Tem algumas salas que eu entro, tem alguns jogos que eu vou brincar com elas, que eu olho assim, eu penso, será que vai dar certo? Será que vai cativar? Mas é interessante que com crianças, tudo é fascinante. E o jogo de memória do plano de salvação, de um lado da mesa, no outra ponta, e eles têm que vir em grupos tirar, isso aqui facilita muito a vida do professor. Quando eu penso em brincadeiras, existem vários leques que eu posso utilizar. A dinâmica, a gente usa ela no dia a dia, na sala de aula, para a gente trabalhar ali um contexto e trazer ali o conhecimento ao grupo. Mas nós também temos as brincadeiras para a sala de aula, para reforço das histórias. Se você compra, quem aqui usa os materiais da PEC? Quem usa as lições em cartazes? Quem é que lê todo o roteiro da história? Que a maioria compra só as figuras. Só usa as figuras. Mas se você observar dentro dos nossos roteiros, nós temos brincadeiras de recapitulação. E a brincadeira de recapitulação é empolgante para a criança. É um momento da sala que sai do tradicional e vem para o lúdico, vem para o dinâmico. Dentro dos nossos materiais, nós sempre nos preocupamos com isso. Por isso, nós sempre temos brincadeiras direcionadas. Mas se você quer ter outros recursos, algumas sugestões que eu te dou, lá na livraria eu não encontrei, mas da editora Shed, 52 jogos que ensinam a Bíblia, 52 maneiras de memorizar. São jogos e brincadeiras, não é bom? Acabou, mas é muito bom. Mas se você você não encontrou, mas você ainda quer um recurso, esse aqui, Jogos e Brincadeiras Bíblicas, ele também tem várias sugestões por faixa etária. E o que eu gosto muito são das sugestões para brincadeiras com versículos. Porque é um momento muito negligenciado. Os professores, eles não brincam com as crianças. Não aproveitam as oportunidades. E muitas vezes, coisas simples. Sabe a brincadeira da cadeira? Todo mundo já viu uma brincadeira da cadeira, não viu, gente? Gente, eu não gosto de nada tradicional. Quem me conhece sabe que eu gosto de sempre mexer um pouquinho. E um certo dia eu estava para ministrar a aula e a pessoa falou assim, não preparei as brincadeiras. Você pode dar as brincadeiras? E eu olhei e falei, tá bom. E era justamente o dia da história do rei Davi. E o que eu tinha na minha sala de aula? Eu tinha uma coroa. Então, o que eu fiz para enfatizar a minha lição? Eu peguei uma cadeira e tinha de 3 em 3 crianças. Eu cantava um cântico. Quem sentasse na cadeira primeiro se tornava o rei. Mas, para ganhar o ponto para a sua equipe, ele tinha que responder a pergunta da lição. Gente, uma simples dança da cadeira se tornou uma ideia. Certa feita, eu fui surpreendida numa sala com crianças muito pequenas. E eu fiquei apavorada, porque eu já fiz muito trabalho com crianças de maternal, berçário, pré-escolar. E naquele dia eu não fui preparada e eu fiquei apavorada.
E naquele dia, eu ia contar a história de Jesus acalma a tempestade. E eu fiquei apavorada, eu falei, Senhor, não preparei nenhuma atividade, nenhuma brincadeira. O que eu vou fazer com essas crianças, que elas precisam de dinâmica? A atividade delas muda de 3 em 3 minutos, a concentração é pouca. Quando eu terminei de contar a história, o Espírito de Deus me fez eu me lembrar da minha infância. Eu não cantei isso não, tá, gente? Eu só me lembrei. Lembra daquela brincadeira, se eu fosse um peixinho? Gente, naquela hora eu lembrei da brincadeira. E eu falei, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos brincar. E era uma sala muito pequena. E veio uma letra na minha cabeça. E eu disse para as crianças, nós vamos fazer uma roda. E a tia vai cantar. Quando a tia cantar, quem chamar primeiro por Jesus vai ser tirado do mar. E aí veio a letra na minha cabeça. Se eu fosse um discípulo e estivesse no mar, eu chamava por Jesus para poder me ajudar. Difícil? Vamos tentar? Vamos tentar? Se eu fosse um discípulo e estivesse no mar, eu chamava por Jesus para poder me ajudar. E a criança que chamava primeiro, Jesus, me ajuda! Eu tirava ela do mar. Difícil, gente? Não. De novo? Vai gravar? Ah, tá bom. Rapidinho. Tá acabando meu horário, não tá? Quanto tempo eu tenho? Quanto? Tô surda. Mas eu tô sem relógio, pastor. 25 minutos. Eu tô surda, gente. Vamos lá. Vamos tentar? Se eu fosse um discípulo... Não, peraí, vamos brincar. Quero aqui criança. Já que eu vou cantar, quero criança. Vem, criança. Já tem criança aqui. Vem, criança. Vem. Vem, criança. Cadê as crianças, gente? Cadê? Essa criança é o tipo que eu gosto na minha sala. É o tipo que eu gosto. Oi, amor. Vamos lá? Então vamos assim, crianças. Vamos ficar... Nossa, quantas crianças temos aqui? Nossa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vamos ficar 5 do lado de fora e o restante fica dentro do mar. 5 para fora e o restante dentro do mar. Junta crianças, junta crianças. Junta. Mas era só 5 para fora. Tem mais de 5, 2. Pode entrar no mar, discípulo, entra no mar. Já? Só 5 para fora. Vem. Então vamos lá. Vocês me ajudam a cantar? Quem chamar por Jesus primeiro, a gente socorre, certo? Certo? Vem aqui, ajudante, vem socorrer. Vem, ajudante, vem socorrer. Vem. Jesus era homem, né? Então deixa ele socorrer. Jesus salva, viu? Jesus. Calma, respira. Vamos lá. Vamos lá, gente. Se eu fosse um discípulo e estivesse no mar, eu chamava por Jesus para poder me ajudar. Muito bem, agora entra na roda. Entra na roda. Se eu fosse um discípulo e estivesse no mar. Muito bem, vamos lá. Se eu fosse um discípulo e estivesse no mar, eu chamava por Jesus para poder me ajudar. Essas crianças estão espertas, gente. Vamos lá? Se eu fosse um discípulo... As minhas crianças são mais escandalosas, viu? Se eu fosse um discípulo e estivesse no mar, eu chamava por Jesus. Vamos lá. Se eu fosse um discípulo e estivesse no mar, eu chamava por Jesus para poder me ajudar. Se eu fosse um discípulo e estivesse no mar...
E a gente deixa alguém no mar? Não, bem alto. Se eu fosse... Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo papel de Jesus. Gente, eu digo que o meu Deus, Ele dá criatividade no meio da necessidade. E muitas vezes eu sou surpreendida com o que Deus pode fazer. Então essa ideia de eu fosse um discípulo foi uma brincadeira tão simples, mas ela deu tão certo, que na outra semana ninguém queria ouvir outra história que não fosse Jesus acalma a tempestade. Porque todo mundo queria cantar se eu fosse um discípulo. E são algumas ideias que vão surgindo, mas isso é de acordo com as brincadeiras. Mas agora eu preciso de 5 pessoas. Por favor, 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. Não, é só 5. É só 5. Só 5. 20 não dá, gente. 20 não dá, nem tem espaço para tudo isso. 2. Você é um doce. Muito bem. Gente, eu tenho uma atividade para vocês. Já brincaram de fazer torre de copo? Torre com copo? Já? Só que tem um porém. Essa torre aqui, ela tem letras e elas precisam ser colocadas na ordem certa. E olha, é muito especial essa torre, porque essa torre nos fala a respeito da salvação. Já dei a dica, hein? Já dei a dica. É só pensar 2 mais 2 dá 4, gente, não dá 5, tá? Quando eu falar já, vocês precisam montar a minha torre. Mas tem que montar juntas, viu? Não é uma de cada vez. Tem que pensar juntas. Combinado? Certo? Combinado, gente? Sim. Estão com medo de falar, não sei porquê. Combinado? Sim. Ah, muito bem. No 3. Vocês contam 3, gente? Nossa, um sim. Só o sim dela que eu ouvi. Vamos lá. 1, 2, 3. Pode montar. E agora, será que elas vão conseguir montar? É fundamental para que a gente entenda a respeito da salvação. E agora, hein? Será que elas vão conseguir montar? Parece ser difícil, mas não é tão difícil. É fácil. E agora? E agora? Tem letras no copo que eu já vou falar quais são. Formam palavras. Adivinhação é pecado. Só se Deus revelar mesmo. Eu tenho que mostrar. Vamos, gente, dá um apoio para ver se anda. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. E agora? Mas tem que montar a torre, tá? E agora, gente? E agora? Muito, ela entendeu, tá vendo? Ela teve a revelação. Obrigada, muito obrigada, meninas. Parecia, não é verdade? Tá vendo como é difícil? Muito bem. Na verdade, essa também foi uma atividade que eu tive que preparar para um projeto numa igreja em Cotia, que iam fazer na frente de uma comunidade. Então, eles iriam convidar as crianças para ir até a igreja. E tinha que ser um dia diferente. Então, eu tinha preparado todo o contexto de 1 hora de ministração, com cânticos, histórias. E no final, nós fizemos centros de brincadeira.
E uma das brincadeiras era isso. Copo, gente, tem em todo lugar, não tem? Tem ou não tem? Elas foram muito rápidas. Dependendo do grupo que você pega, vai ficar um tempão e não vai conseguir montar. Aquela brincadeira do caminho do bambolê, ela também é uma brincadeira que já ficou 40 minutos. Mas era um caminho bem longo. Então, quanto maior o caminho, mais tempo você gasta. Então, qual é a ideia aqui? Eu escrevi palavras-chave na nossa torre, tá bom? E elas têm a ver com a salvação. A primeira palavra que eu montei com 5 letras, quem descobre? Graça. Somos salvos pela graça de Deus. E Ele nos deu essa graça com 4 letras pelo seu? Tá fraco, gente? Pelo seu? Muito bem. E todo aquele que o recebe e crê tem o direito de se tornar filho de Deus. Mas isto, a fé, que é a segunda palavra, ela vem pelo ouvir. Ouvir de quem? Aqui, gente, era para ser uma cruz, tá bom? Tá um X bem, é um T, tá? Por quê? Você pode pegar figuras, você pode colocar letras, você pode montar, tá? Mas como eu uso material que eu transporto para lá e para cá, muitas vezes o material se estraga. Por isso que eu acabo utilizando muito material reciclável, porque o consumo dele, o custo é baixo. E copo tem em todo lugar. Então, eu fazia com Jesus, mas ficava muito fácil. Então, eu mudei. E você pode até usar aquele contexto do versículo de Efésios, pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Gostaram? Super simples, gente. Lá no Happy Day, eu não tenho a foto aqui, mas o Renato, ele fez. Isso aqui é jogo de gente chique, tá? É de gente chique. Alguém aqui já jogou golfe? Não. As crianças na escola jogam. E ele faz. No acampamento Boas Novas tem golfe lá no acampamento Boas Novas. Se as crianças forem lá, elas podem jogar. E lá na escola, o Renato, ele faz com caixa de papelão, bem comprida, e ele faz portinhas. Ele corta na frente portinhas e ele pinta as portinhas nas cores do livro Sem Palavras. Então a criança, ao jogar a bolinha, ela tem que entrar no caminho certo, no buraco certo. Se ela entrou lá no buraco do pecado, o que você vai fazer? Aplicar. Você vai aplicar. Você entrou no caminho errado. A sua bolinha entrou num lugar que muitas vezes não tem volta. E aí você vai aplicando com a criança o dia a dia, o contexto em que ela vive. E na sua apostila vai ter várias sugestões. Tem jogos de recapitulação aí que você trabalha em grupo. Tem um jogo de recapitulação que eu gosto de brincar com os pequenininhos, porque a assimilação deles é bem bacana. É o jogo com figuras. E tem a ver, muitas vezes, com as datas comemorativas. Na sua apostila, se eu não me engano, tem essa sugestão de uma coroa que você vai jogar com relação ao rei. Você pode colocar, por exemplo, urso. Você pode colocar leão. Você pode colocar de acordo com as histórias. Eu gosto muito desse tipo de jogo porque criança pequena, ela é muito visual. Então, quando você brinca com as perguntas, aquelas figuras fazem ela refletir e relembrar a história que ela estava ouvindo. Então, as brincadeiras, muito mais do que um momento de dinâmica, de alegria, com distração, ela tem que ser uma ferramenta. Uma sugestão, eu não vou fazer porque na apostila de vocês já tem algumas sugestões aí de dinâmicas. E a que eu mais gosto é a que está na revista O Evangelista. Tem até aí, que é sobre confissão de pecado.
E eu particularmente, se você não é assinante da revista O Evangelista, não é merchan, viu? Não estou ganhando R$1 por isso. Não estou ganhando. Mas dentro da revista O Evangelista tem muitas histórias objetivas com objetos. E eu uso elas como dinâmicas, como reforços de história. E essa em particular eu gosto muito. Então, qual é a atividade que eu gosto? Você pega uma vasilha com água, não deixa ela ficar cheia, porque senão vai transbordar. Você pode dar bolinha de isopor, que é mais barato. Ou você, porque como a criança ela vai escrever com a caneta, então depois você pode, a bolinha de isopor não fica tão cara para você fazer outras vezes. Ou a bolinha de ping-pong. Então você vai falar para a criança colocar na bolinha de ping-pong um pecado. Algo que ela praticou, que ela fez durante a semana, ela não precisa mostrar para o seu amigo, ela não precisa mostrar para você, ela não precisa contar, mas ela vai escrever. E aí o que a criança vai fazer? Agora nós vamos tentar esconder o pecado. E aí a criança vai colocar as bolinhas sobre a água. Só que o que vai acontecer com a bolinha de isopor e com a bolinha de ping-pong que é leve? E aí você vai falando para ela, não, mas a gente tem que esconder. Então você põe a mão. O que vai acontecer quando você colocar a mão? Vai escapar, sempre vai escapar alguma. A palma da sua mão não alcança todas as bolinhas. E aí você pode ir falando para a criança, não, crianças, me ajudem a esconder o pecado, vamos esconder. Ninguém precisa saber, ninguém está vendo. E conforme as crianças vão te ajudando, a bolinha vai ficar lá embaixo. Mas na hora que tirar a mão, o que vai acontecer? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Não há nada que fique encoberto diante do Senhor. Então, você pode usar essa atividade, essa brincadeira, para fazer a história de Acã, né, que queria esconder o seu pecado. Então, a ideia hoje, não dá nem para brincar com tantas coisas se eu fosse trazer tudo. Mas a última, que é a sugestão que é a última, é com o amigo Coringa aqui, que é meu amigo Bambolê. E essa aqui eu vou te contar como é que aconteceu. Esse ano eu tenho o privilégio de receber um casal de estagiários e seus filhos, que foi uma bênção para mim. Vocês não têm ideia quanto trabalho eu tenho na região. E aí a gente foi convidado para fazer um trabalho evangelístico em Santana de Parnaíba. E eu falei para a Finlândia, para o pastor Gilberto, falei, Gilberto, você pode contar a história, a Finlândia faz a programação, tudo certo. Trabalhei sábado, curso o dia todo, saí do treinamento, 8 horas da noite, cansada. E eu disse para mim mesma, bem, amanhã eu estou tranquila. Não tenho nada para fazer. Como ele já tem um endereço, de repente eu nem preciso ir. E aí, 10 horas da noite, eu mando um recado para a Finlândia. Finlândia, tá tudo certo para amanhã? Tá, Cássia, você faz as brincadeiras? Aí eu fui pegar o material da PEC e fui ler. Eu falei, 10 horas da noite, não dá para montar essa brincadeira. E agora, o que eu vou fazer? Falei, já sei, eu vou pegar o meu amigo que está sempre dentro do carro. Vira e mexe, está dentro do carro. E eu preciso aqui de 2, um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Os que já foram estão querendo pular aqui em cima. Vem aqui, Regiane, vem seu esposo também. Vai, aí ninguém brinca. Vem. Bem, eu tenho 2 pastores, porque a história da ovelha perdida, gente. Eu não tinha, gente, nada da ovelha em casa. Eu estava sossegada, tranquila. E eu só tinha na minha mão um bambolê. E eu lembrei de uma brincadeira que passava na televisão. Falei, já sei o que eu vou fazer. Aí, tô eu lá, fica aqui. Temos 2 pastores, um pastor de... Isso, tá vendo isso aqui? É o seu aprisco. Cuida do seu aprisco. E você cuida do seu aprisco. Não, calma aí, respira fundo, tá bom? Cuida do seu aprisco. Seu aprisco tá cheio? Quantas ovelhas o pastor tinha? Tem alguma aqui? Gente, um pastor sem ovelha é pastor? Não, então a gente precisa encher o aprisco, não é verdade?
Então, seguinte, eu vou fazer pergunta para o público. Quem souber responder tem que entrar aqui no aprisco. Quem tiver o maior número de ovelhas dentro do aprisco, sem sair para fora, sem cair, é o pastor que vai ter mais ovelhas do seu rebanho, certo? Combinado? Então, vamos lá. Eu posso andar? Posso andar? Vou andar, gente. Posso andar? Vamos lá. Vou fazer pergunta para o público, tá bom? Olha, Rejane, eu vou tentar encher o seu aprisco. Fica aí, fica aí. A pergunta para ela aqui, ó. Pergunta para ela aqui, ó. Para você. Respira, respira. Olha, a Bíblia diz... Gente, é tão fácil. A Bíblia diz que havia um pastor que tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. Muito bem, pode ir lá para o aprisco da Regiane. Muito bem, bate palma, gente. Misericórdia, povo desanimado. Você, minha amiga. Vamos encher o aprisco dele. Quantas ovelhas se perderam? Uma. Muito bem, pode ir lá encher o aprisco dele. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu amigo aqui, ó. É dele, é dele. É para você. É porque você está muito animado, aí eu tenho que... né? A pergunta para você é a seguinte... A pergunta é, o que o pastor fez quando percebeu que estava faltando uma ovelha? Deixou as 99 e foi atrás da perdida. Muito bem, vai lá no aprisco da Regiane. Vamos lá, Regiane, enche. Misericórdia, nesse aprisco não tem bode, só tem ovelha. Vamos aqui, aqui. Você, a pergunta é para você. A pergunta é a seguinte, quando ele encontrou a sua ovelha, o que foi que ele fez? Trouxe ela de volta. Se alegrou. Se alegrou, muito bem. Pode ir lá para o aprisco dele. Muito bem. Próxima pergunta aqui. Muito aqui. Eu vou para ela, porque está aqui apontando para ele. Ó. Ela está querendo. Ó. A pergunta para você é a seguinte. Quem são as ovelhas que estão perdidas nesse mundo? As crianças que estão precisando ser encontradas por nós. Muito bem, pode ir lá no aprisco da Regiane. Muito bem, tá cabendo aí, Regiane? Ainda tá cabendo no seu aprisco? Não, tem que caber mais ovelhas nesse aprisco. Não, peraí. Aqui, ó, pergunta pra você. Muito bem. Quem é o bom pastor? Deus. Jesus, muito bem, tá cabendo aí, não pode sair pra fora. Não pode sair pra fora. Não pode sair pra fora. Não pode sair para fora. Cabe mais uma ovelha aí? Cabe mais uma ovelha? Então, pera aí, vamos achar mais uma ovelha. Pequenininha. Pequenininha, uma ovelha pequenininha. Olha, tá que pastor é esse que quer escolher a ovelha? Não. Acepção de pessoas, coisa feia. A pergunta aqui para você, minha querida. A pergunta é a seguinte. Jesus, ele é o bom pastor, certo? E nós somos as ovelhas do seu rebanho, certo? Ele deseja que alguma ovelha se perca? Não. Muito bem, pode ir lá na frente. Vamos encher o aprisco da Regiane. Elas já estão espertas. Sabe o que elas fizeram? Vocês não estão vendo, né? Já pegaram, já ergueram um bambolê ali para ficar no calcanhar, para não sair para fora. É de elástico? Ah, tão espertas, não é? Mais uma pergunta, mais uma pergunta, mais uma pergunta, mais uma. Para você. Para você. Muito bem. A Bíblia diz em João 10:11 que eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas... Ovelha. Muito bem! Pode ir lá encher o aprisco dele. Vamos ver se vai caber mais um no aprisco da Regiane. Cabe mais um, Regiane? Cabe mais um, Regiane? Cabe mais um? Cabe mais um? Cabe mais um? Ah, tá bom. Ó, ovelha magrinha não, gente. Tem que ser ovelha. Você. É você. Olha, as pessoas estão perdidas no pecado. Elas não conseguem enxergar. Você sabe me dizer alguma coisa que é pecado? Mentir. Muito bem, vai lá para o aprisco da Regiane. Nossa.
Oh, será que cabe mais um? As ovelhas estão unidas. Olha lá, mais uma para você. A pergunta é para você. O que Jesus fez para nos salvar? Morreu, deu seu sangue por nós. Muito bem, pode ir lá encher o aprisco dele. E agora, será que cabe? Cabe? Mais uma. Mais uma tem. Ah, as ovelhas estão mais espertas. Cabe mais uma? Então vamos lá. A pergunta é para você. Sorria para mim, a pergunta é para você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus começou a contar essa história do bom pastor, porque havia ali alguns homens que estavam murmurando, porque ele estava sentado com quem? Sim. Com pecadores? Publicanos e pecadores. Muito bem, vamos ver se... Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Tem lugar aí? Tem mesmo, gente. Tem um lugar. Cadê? Você quer ir? Cabe mais um? Então vamos ver. Então tá bom. Então vem aqui porque eu não consigo chegar até aí. Ah, no braço? A pergunta para você é o seguinte: ele estava sentado com publicanos e pecadores, mas quem é que estava lá reclamando, murmurando? Os fariseus. Muito bem, os escribas e fariseus. Muito bem, vamos ver agora. Vamos ver agora. Cabe mais uma? Mais uma ovelha? Cabe mais uma ovelha. Peraí, vamos ver. Rebentou. Estourou. Seu aprisco já encheu. Se couber mais um no aprisco da Regiane, ela ganha. Próxima pergunta. Pergunta pra... Ah lá, ela tá assim pra mim. É você. A pergunta é pra você. A pergunta é a seguinte: por que Jesus contou essa história para aqueles homens? Não sei, tia. Não sabe. Vamos pensar na história. Eles estavam reclamando porque estava sentado com publicanos e pecadores. Jesus queria contar essa história para mostrar que ele o quê? Salvador. Ele é o Salvador. Ele... Pastor das ovelhas perdidas. Muito bem, vamos lá. Quero ver se couber. Vamos ver. Bate palma porque esse aprisco tá cheio. Solta, solta, solta. Pode sair agora. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. A vitória é nossa! A vitória é nossa! Obrigada. Obrigada. Muito bem. Depois eu pago o merchan pela animação, tá bom? Obrigada. Bem, e gente, tão simples, foi tão simples, mas não tinha uma criança que não queria entrar dentro do aprisco. Todas queriam entrar. Então, ferramentas não necessita de coisas mirabolantes, de gastos financeiros. Podemos utilizar o que temos no dia a dia com as crianças. O que não podemos esquecer é que a palavra de Deus ela é essencial. E a brincadeira, a dinâmica, ela é ensinada com propósito. Ela é uma ferramenta poderosa para transmitir as verdades de Deus. E eu agradeço o privilégio de ter falado com vocês. Deus abençoe. As crianças também fazem parte do plano de Deus.